Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? Ok. Ok, então, um compromisso aqui com a nossa agenda, né? Vamos dar início aqui. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à 12ª edição da nossa série de webinários IPR+. Para quem ainda não conhece, o IPR+, é uma iniciativa do IPR criada com o objetivo de divulgar temas de interesse ou resultados de pesquisa voltados ao aprimoramento das atividades do DENIT. O IPR tem interesse em especial em pesquisa com duas características principais, né? Aquelas que nascem da observação da rotina de trabalho do DENIT, identificando oportunidades de melhoria e inovação, e aquelas aplicadas, com foco em soluções práticas e resultados concretos para o desafio do setor. Hoje teremos uma apresentação com duração aproximada de 50 minutos, né? Que certamente trará contribuições valiosas para o nosso setor e para a comunidade técnica que nos acompanha, tá? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e aproveitem esse momento de aprendizado. O tema da apresentação de hoje é do eixo ao espectro de cargas, a questão da pesagem rodoviária na era das ciências de dados, apresentada pelo professor Lélio Brito. O professor Lélio Brito possui graduação em Engenharia Civil e mestrado em Geotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É PhD pela Universidade de Nottingham e atualmente é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor permanente e coordenador do programa de pós-graduação PPGCI. O professor Lélio é também coordenador do Laboratório de Pavimentação LAPAV, né, da URGS, né, diretor técnico da ABPV e professor visitante também da Universidade de Birmingham. Sua experiência na área de infraestrutura rodoviária tem ênfase em tecnologia de materiais de pavimentação, projeto e gestão de infraestrutura viária, ensaios não destrutivos e instrumentação de ensaios laboratoriais, ensaios acelerados, sustentabilidade na infraestrutura e ciência de dados aplicada à avaliação de infraestrutura viária. Tem trabalhado há vários anos com tecnologias de projeto de pavimentos, novos materiais de pavimentação, perícias e fiscalização de cargas rodoviárias. Tá? Ao final da apresentação, destinaremos um espaço para perguntas que receberemos apenas aqui no chat do Teams ou na parte de perguntas e respostas ali também do Teams, tá? Professor Lélio, mais uma vez, bem-vindo e obrigado, né, por mais essa colaboração conosco aqui, tá? Obrigado. Bom dia a todos aí. Muito obrigado, Galileu, aí, pela introdução. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos com uma sala cheia aí, né? Cerca de quase 100 pessoas. Então, fico feliz de ver e vou tentar fazer dessa temática de apresentação um pouco mais fluida, né? Não tão tecnicamente densa, mas que naturalmente traga com a profundidade necessária, visto que nós entendemos que é um assunto relevante e trabalhamos aí em relação a isso. Fiquei feliz com o convite e bom estar fazendo uma apresentação aí. Apenas um pequeno adendo aí no meu bio, que a gente passou ainda no final do ano passado. Eu fui, graças a Deus, diretor técnico da BPV pelo triênio, mas passei isso para minha colega Thaís Kleinart hoje. Então, só para deixar aí os colegas da BPV também, já inclusive pré-convidados para o evento que vai ter da RAPV na Core esse ano. Bom, muito obrigado, galera. Então, eu vou passar aqui de pronto aí também a fazer o agradecimento da equipe, né? Todo o trabalho aí que se faz no LAPAV é um trabalho em conjunto, como na maior parte das grandes instituições universitárias. Então, o nosso grupo é um grupo grande. O Henrique, o Lucas e o Cássio trabalham diretamente sistemático comigo no LAPAV e compõem aí, digamos, os principais pilares dessas discussões, mas junto também aí a Thaís, a Graciele, o Igor, o Yuri, o professor Washington, o professor Cerati. E nós compomos hoje, desde o ano passado, a gente formalizou, então, na nossa instituição, ali no LAPAV, da URGS, um grupo que a gente chama de PAMPA, né, bastante associado à nossa temática, e trata, então, da parte de programação e aprendizado de máquina em pavimentação. E a gente entende que essa é uma temática que tem muita evolução e uma grande envergadura hoje no contexto internacional, na parte de pavimentação, a ciência de dados, em todas as áreas, ela não para mais de atacar. Queria também agradecer, então, o convite, né, do DENIT, em especial aí a articulação que nós temos hoje, né, começamos em 2025 com o TED, com o DENIT, então um especial agradecimento aí ao IPR, ao Luiz Guilherme, ao Luiz Heleno, que iniciaram toda a discussão com a gente, mas também ao Galileu, ao Echeverria, ao Henrique, também, que participam com a gente aqui no estado do Rio Grande do Sul,
Essa é uma temática que a gente sabe que hoje todo o fomento feito pelo IPR, as instituições de pesquisa, é essencial para a nossa sobrevivência e continuidade do conhecimento, né, e capacidade de desenvolvimento de novas técnicas. Então, muito do que nós estamos aprendendo aqui, certamente hoje também já é resultado de fomento que nós temos da pesquisa direta, e que a gente possa avançar nesse conteúdo que a gente acredita ainda que tenha muita discussão em frente. Bom, eu vou começar falando, então, quando a gente fez a proposta do tema do eixo ou espectro de cargas, a questão da pesagem rodoviária, né, de ciência de dados, Galileu e Luiz Helena me disseram que o propósito do IPR+, é a gente não ficar necessariamente apenas centrado nas pesquisas que a gente realiza, mas tentar trazer um pouco do que vem a ser aí a vanguarda da tecnologia, o avanço, o que vem em frente, por que estamos indo nessa direção, o que muda com isso, né? Então, eu estou tentando fazer uma pequena digressão no começo sobre a evolução da pesagem, né, dos veículos no Brasil e até mesmo no mundo, e o contexto que isso se insere. Acho que é importante a gente definir o que é um espectro de cargas, né, e a diferença da consideração de eixo. Quando eu falo isso é porque a gente sabe que, apesar de termos muita clareza do que o espectro de cargas é, a gente talvez ainda não tenha totalmente claro como é que nós podemos implantar isso também em sistemáticas adicionais ao cálculo de um número N. O espectro de cargas não é tão somente falar em como a gente determinar melhor ou mais apurado o número N. É como nós extrairmos outras informações da nossa rodovia acerca dessa pesagem. A gente fala também sobre a questão da carga no Brasil. Eu coloco segurança aqui um pouco mais cedo, porque não é o meu tema, então eu não vou abordar a questão da sobrecarga do ponto de vista de segurança. E tenho certeza que poderia haver um IPR mais focado na questão de sobrecarga, especialmente discutindo a questão de segurança, porque é uma questão de segurança muito relevante no Brasil, mas, de novo, não é nossa área de especialidade, nós não abordamos isso. Trabalhamos com os colegas do Improtran, já onde tem essa especialidade em parceria, cada um fazendo sua componente, e percebo cada vez mais com o pessoal dos nossos colegas aqui da URGS também no Lastran, e a gente vê quanto existe de discussão acerca dessa temática na parte de segurança, mas o foco que a gente tem aqui hoje é em relação, naturalmente, ao pavimento. Aí a gente vai falar um pouco sobre o que a gente também já fez e já sabemos, de uma forma a tentar sintetizar isso, e o impacto direto e no curto prazo em pavimentos, não necessariamente falando apenas em danos, mas como é que isso impacta, né, toda essa parte logística. E o que a gente está fazendo e para onde que a gente vai estar caminhando. Eu queria trazer, então, nesse primeiro momento, o que nós temos de evolução, e eu não sei se vocês já pararam para fazer essa digressão sobre o quanto as nossas frotas efetivamente mudaram, não apenas em formas, em cargas, mas também em volume. E eu fiz esse breve levantamento aqui, talvez de uma forma um pouco diagonal, mas para nós termos uma visão que quando nós estávamos ali em meados da década de 70, década de 80, a gente tinha alguma coisa como 10 milhões de veículos, né, com uma estimativa na frota nacional. E quando a gente vai para os anos 2026, a gente está falando em mais do que 100 milhões. Então, observem que num cenário de 30 anos, a gente vê um aumento muito expressivo dessa frota. Então, quando nós tínhamos lá atrás pesagens que eram feitas de forma estatística, ou nós tínhamos previsões de cargas, funcionava de uma maneira. Hoje, com a heterogeneidade de fabricantes, de cargas, de produtos, de rotas, de demandas e mesmo de volume, as nossas contagens, mesmo que elas fossem estatísticas, para que elas fossem ser significantes, elas têm que já ser muito maiores. E é claro que a gente migra hoje para um outro cenário, um cenário de pesagem contínua, um cenário de pesagem em movimento, um cenário de coleta de dados. O grande problema da coleta de dados, e quando a gente fala em coletar todos esses volumes, é que a gente começa agora a explodir o número de informações que nós temos. Então, como engenheiros, a gente gostava muito de trabalhar no Excel, e a gente teve as primeiras limitações a milhares de linhas. Hoje nós temos um Excel ainda limitado a pouco mais do que 1 milhão de linhas, e nesse cenário que nós estamos falando, isso já não é mais viável nós trabalharmos. Obrigatoriamente, para a gente ter capacidade de conseguir fazer análises sistemáticas, a gente precisa ter a capacidade de trabalhar em bancos de dados, grandes lagos de informação, e quando a gente vê isso, se a gente for ver que a partir dos anos 2010 nós temos um crescimento
absurdo na parte justamente que é chamado de datasfera global. Então, se a gente falar em bilhões de terabytes, ou seja, é muito além dos volumes de capacidade que nós estamos acostumados a trabalhar. Se a gente imaginar isso em bilhões de terabytes, em 2020 nós já estamos seguindo para 80 e 2026 nós estamos indo para mais do que 200. Então, ou seja, a coleta de dados ela exige uma preparação. Nós, por exemplo, dentro do nosso laboratório hoje, os custos de computação para nós não é mais apenas comprar um computador. Quando a gente fala justamente agora em fazer investimentos de servidores, de sistemas de bancos de dados, né, os SGBD, sistemas de gestão de banco de dados, ferramentas capazes de trabalhar com isso, hoje essas ferramentas custam tanto quanto equipamentos de ponta para você fazer análise em materiais asfálticos. Então, hoje a gente já tem que se preparar para conseguir fazer esse tipo de evolução e conseguir fazer esse avanço de informações. Então, claro que um comparativo, talvez o mais básico que a gente tenha da parte de carregamentos, seria a gente olhar, né, ou seja, como é que as frotas eram lá atrás, quando a gente estava falando em década de 50, década de 60, década de 70, quando realmente começou a se preocupar os aspectos, né, das vias, como se faziam as contagens de tráfego. A gente, talvez naquele primeiro momento, a gente fazia uma contagem volumétrica, fazia ela classificatória e tentava apenas segmentar o que eram veículos leves de veículos carregados, sem necessariamente sair as cargas. E quando a gente pensa no primeiro ato que efetivamente instaurou no Brasil, né, instalou a demanda de pesagem rodoviária com limites de carregamento, onde se estabeleceu a primeira tolerância de carga, que foi de 5% do PBT, nós estamos falando lá em 85, ou seja, não faz tanto tempo atrás e a gente já vê justamente toda essa evolução e essa mudança nesse cenário. Então, hoje, com sistemas de pesagem em movimento, que a gente já discute isso desde os anos 2010, muito fomentado, já pelos grandes órgãos, DENIT já com essa tecnologia instalada, concessionários com essa tecnologia instalada, a gente fala justamente agora em grandes volumes de coleta. Então, são muitas pilhas de dados com formas de a gente enxergar, talvez pilhas de dados que ainda não estejam consolidadas. Se a gente for ver só a necessidade de tratamento dessas informações e como é que a gente consegue avançar, a gente já precisaria hoje fazer filtros, instalar novos parâmetros de qualidade da pesagem, talvez fazer um ranqueamento se a pesagem foi correta, foi apurada, se ela tem um risco de erro ou não. A gente já tem essas capacidades hoje de fazer isso, mas a gente ainda não tem, talvez, o conhecimento da geração desses parâmetros de uma forma sistemática e validada. Mas a gente tem, por exemplo, aqui tem um sandbox que foi feito justamente no Grupo Eco-Rodovias dos painéis de HS-Twin. Eu tento, na medida do possível, colocar onde eu extraí, né, os links de onde eu extraí essas informações, mas se a gente pegar o relatório, por exemplo, disso, a gente já enxerga o que a gente chama de um dashboard de análise, onde dinamicamente você acompanha o que está acontecendo com esses veículos, os níveis de sobrecarga, os diferentes tipos de veículos, os volumes de veículos, os locais onde eles estão, a hora do dia onde isso acontece, para que a gente possa ter uma melhor gestão sobre a nossa infraestrutura, tanto uma gestão de manutenção do pavimento, mas também uma gestão operacional ou outros elementos, né? A gente sabe, por exemplo, das questões da sinalização. Hoje existe um risco, quando a gente faz levantamentos de rodovias, que claramente se eu tiver um dashboard desses, eu poderia consultar naquele dashboard e verificar onde é que eu tenho a via mais carregada, com o maior volume de veículos, ou o maior volume de veículos que sejam apenas comerciais, porque eu sei que eu tenho muitos riscos associados, não desmerecendo naturalmente os riscos dos veículos leves, que talvez sejam tão significativos, mas a sinalização talvez seja diferente, a densidade de sinalização seja outra, mas a gente poderia agrupar, a gente poderia personalizar isso a partir dessas informações. Então, como eu comentei, uma questão de segurança, tanto quanto uma questão operacional da via, conhecer esses elementos, hoje são decisões, são informações que permitem decisões estratégicas. Então, hoje, o sistema gerencial necessita desses inputs de dados para que a gente possa fazer avanços. Passando brevemente por uma história de tolerâncias no Brasil, nós gostamos sempre de deixar observado no nosso grupo que a tolerância no PBT, que é a carga máxima legal de todos os eixos somados, né, dentro da composição, ela nunca teve alteração.
certo? Então, desde a instauração da Lei 7.408 de 85, o PBT sempre permaneceu com um limite de 5%. Então, o que mudou, o que vem mudando são as tolerâncias de eixos. E eu vou fazer uma breve discussão sobre isso, quanto que isso impacta. Será que essas tolerâncias... Nós temos ainda flexibilidade, já foi flexibilizado, né, para veículos de até 50 toneladas. Será que nós temos mais espaço ainda para flexibilizar mais? Será que já estamos flexibilizando o limite do que é possível? Quanto que será que essas tolerâncias de eixo variando, elas também começam a impactar diretamente o nosso pavimento? E como a gente interpreta isso, por exemplo, quando a gente calcula um fator veicular com relação à nossa frota? Então, a gente sabe que essas pesagens começaram com pesagens estatísticas lá atrás, depois passaram para a evolução das pesagens estáticas, né, das balanças, indo para os sistemas de low speed, que são os LS Wins, que são velocidades baixas, né? A gente hoje consegue fazer numa balança de precisão uma pesagem de 5 km por hora, mas a gente já consegue fazer uma seletiva de 20 km por hora. Mas hoje, nos anos 2025, 26, nós já temos os sistemas de high speed wind, ou seja, a gente consegue fazer na velocidade operacional da via. Só que, como isso também tem margens de imprecisão associada, então, claramente, existiu necessidade de fazer customizações, existiu necessidade de fazer flexibilizações, talvez no futuro sejam revistas à medida que a evolução aconteça. Mas será que, por exemplo, uma discussão que nós temos é, e o embarcador consegue fazer essa pesagem por eixo? Tem chegado muita discussão até nós sobre as dificuldades dos embarcadores conseguir fazer a pesagem por eixo. Eles, na maior parte das vezes, trabalham com sistemas de plataforma e pesam o veículo como um todo. A pesagem por eixo, ela é muito mais cara e mais complicada, complexa de ser feita. E isso dificulta muitas vezes esses controles. Mas hoje, com a instalação dos sistemas de WIN que permitem a pesagem por eixo, isso passa a ser agora uma questão relevante. Então, vai existir uma necessidade de migração, de ótica, de demanda, existe esse período de transição que está acontecendo entre essas tecnologias, né? A gente também fala das questões dos implementos e o controle deles. Eu tive experiência recentemente de acompanhar pesagens por eixo. Hoje, talvez um dos implementos mais vendidos, pelo que me foi informado, para veículos de carga, talvez seja a instalação de um eixo direcional adicional no cavalo. Quando você faz essa instalação desse eixo, você tem, e ele não vem de fábrica, você tem que fazer uma regulagem, muitas vezes, da pressão da altura quanto esse eixo faz o contato com o pavimento. E isso muda completamente a distribuição de cargas no veículo como um todo. Como a gente tem essa obrigatoriedade de conseguir ter essa precisão por eixo agora, porque as balanças estão pesando por eixo, então você tem a obrigação de fazer com que essa calibração aconteça antes daquele veículo sair ou para aquela uma carga, dependendo do centro de gravidade daquele veículo. Será que esse centro de gravidade altera também quando a gente tem irregularidades na via? Será que a gente pode ter irregularidades na via que estão influenciando esse passo do centro de gravidade, gerando essas imprecisões associadas? Por isso que necessariamente a tolerância por eixo não pode ser igual à tolerância do PBT. Então, há muitas questões que, mesmo que a gente esteja intensamente estudando isso nos últimos anos, elas ainda nos geram questões. Bom, o que é um espectro de carga e por que a gente fala do eixo ou espectro, né? Por que a gente está falando isso? Nós, acadêmicos, ou mesmo os órgãos que trabalham com a parte de dimensionamento, nós temos uma visão muito objetiva de que, para nós, tráfego significa número N do ponto de vista do pavimento. Eu quero chegar à conclusão para vocês é que o número N hoje, ele não fornece por si só mais uma informação precisa porque nós necessitamos. Além disso, sempre que a gente calcula o número N, e eu não estou tentando durante essa nossa apresentação discutir ou mesmo falar sobre como se calcula o número N, os fatores, a gente pressupõe o uso de fatores de equivalência de carga, que cada fator de equivalência de carga, ele tem uma intenção de como fazer a equivalência entre a carga atual para uma carga de referência. Só que será que o uso desse fator de equivalência, como a gente usa o do Corpo de Engenheiros Nacional, ou como se tem, por exemplo, os fatores de equivalência da ASTO, eles avaliam diferentes degradações do pavimento, mas eles talvez não avaliem outras degradações que acontecem. Por exemplo,
Precisaríamos nós de um fator de equivalência de carga, talvez apenas para equacionar o impacto que a gente tem do trincamento de cima para baixo, que é um fenômeno que desde os anos 2010 se mostra muito relevante no Brasil pelas altas cargas e as altas pressões de contato? Ou será que a gente não deveria, de forma geral, pensar mais em fatores de equivalência de carga, que é o que a gente defende, e deveria tratar, sim, o espectro de carga como ele ocorre como um todo? Então, o que é o espectro? O espectro é a gente conhecer como cada classe de veículos se distribui com seus diferentes eixos, como é que cada classe se distribui ao longo dos meses, como é que cada classe se distribui dentro de intervalos de carga. Então, eu não quero mais saber se um veículo tem tantos por cento de uma carga. Eu quero saber se ele tem 0% de carga até 1.000 quilos, se ele tem 0,5% de carga entre 1.000 e 1.500, se ele tem mais 1% de carga entre 1.500 e 2.000 quilos e assim por diante. E eu quero saber como é que esses valores variam nos meses do ano, porque a gente está em diferentes temperaturas. Então, conhecer o espectro de carga significa, na proposta que a gente tem aqui em tela, que, por exemplo, é a proposta que é utilizado no software Pavement ME da Ashto, né, que empacota justamente a metodologia que a gente entende hoje como talvez a mais avançada nesse quesito, é uma matriz de 12 por 10 linhas, porque são 12 classes de veículos considerados, 12 meses considerados por 10 classes de veículos considerados, por 39 colunas. Ou seja, cada coluna é um intervalo de carga. Se eu estou falando em eixo simples, ele varia a cada 500 quilos. Se eu falei juntando em dupla, ele varia a cada 1.000. Juntando em triplo, varia a cada 1.500. Isso equaciona, então, em 4.680 valores que a gente precisa conhecer para conseguir o espectro, para cada tipo de eixo. Como eu preciso saber justamente isso em pelo menos 3 tipos de eixo, eu preciso conhecer 14.000 valores daquela frota para conseguir ter o espectro real. E ainda preciso conhecer as características geométricas desses eixos, os crescimentos e as distribuições por classe, os crescimentos independentes deles também, o percentual como eles ocorrem nas diferentes horas do dia. Então, o espectro é uma informação cheia de detalhes sobre as características de carregamento da frota. E eles permitem justamente com que a gente tenha, então, esse retrato muito mais fiel do que apenas um valor de um número N. Se a gente pensar em ir rumo à digitalização, então, mas o que a gente quer fazer agora com essas informações? Então, claro que de forma discreta, se a gente pensar em modelagem, a gente está imaginando que cada um daqueles valores vai nos gerar diretamente, objetivamente, apenas uma análise mecanicista e que a gente vai fazer isso em sequência e vai integrar tudo isso ao longo do tempo para enxergar como é que o nosso pavimento se comporta. Mas para fazer isso, a gente tem que ter justamente a geração das informações, porque agora a gente tem bancos de dados muito grandes. Então, por exemplo, nós começamos lá em 2018 trabalhando com 26 milhões de pesagem, foi quando a gente começou a fazer os nossos primeiros trabalhos de carregamentos. Hoje nós já temos muito mais do que isso, e a gente espera justamente agora, né, com o nosso trabalho e cooperação com o DENIT, que a gente vai explodir ainda mais esse volume de dados. Então, quando a gente passa nessa sistemática, a gente vai sair de uma simples classificação de número N de uma via para um espectro de carregamento que a gente vai ter, então, agora. Então, eu vou ter aquele espectro agora plotado em curvas de distribuição que eu vou mostrar para vocês. Como é que a gente faz isso, né? Antigamente, ou pelo menos em alguns projetos, talvez a gente ainda faça, a gente imagina a carga máxima legal, joga 100% dos veículos naquela carga máxima legal e imagina que todos os eixos que existem estão na carga máxima legal e eu consigo com isso calcular o número N. Ou eu posso fazer diferente, eu posso colocar um percentual na tara e um percentual na carga máxima legal, ou talvez até de uma forma um pouco mais ousada, mas mais realista, aqueles veículos que estão carregados, eu vou considerar talvez com aqueles eixos com até 10% de sobrecarga, por causa que é o limite que eu posso fazer. Só que isso não necessariamente é um espectro real. O espectro real é uma grande distribuição, talvez muito próxima de uma normal, que eu vou mostrar para vocês em alguns eixos. Então, eu tenho desde veículos que estão próximo da tara, passando por veículos com cargas intermediárias até a carga máxima legal, e talvez a gente também tenha em determinadas frotas valores acima da carga máxima legal. Então, a montagem desse espectro de cargas, ele é relevante para a gente para a gente conseguir entender esses estudos. E aí, claro, existe um aspecto muito relevante
é que nem sempre a gente pode fazer a consideração de toda a sobrecarga dentro do que está acontecendo na via, porque a gente pode ter um elemento de fiscalização que vai conter o que está acontecendo ali dentro. Então, eu posso chegar agora e limitar o meu espectro, por exemplo, no máximo 10% ou 12,5% no eixo, ou limitar desde que o veículo não passe de 5% do PBT. Então, eu consigo acoplar agora esses espectros e trazer as realidades que isso vai acontecer e simular efeitos, por exemplo, daquelas mudanças de lei ou dos impactos que a gente teve dessas variações significativas, né, que a gente teve aí dessas alterações de pesagem, de tolerâncias no eixo. Então, aqui nós temos um trabalho, justamente talvez esse é o trabalho que a gente começou fazendo lá em 2018, que é um trabalho do LAPAV, que está super bem relatado na dissertação do Henrique Green. E esse trabalho a gente contou já com pelo menos 9 postos de pesagem, já 40 milhões de veículos, e a gente necessariamente usa um conceito de balança seletiva aqui, porque a gente não pode usar os dados de balança de precisão, haja visto que a balança seletiva é quem nos dá os dados dos veículos leves também. A balança de precisão é só quando o veículo já tem risco de estar sobrecarregado. Então, a gente pode usar balança de precisão para aferir, por exemplo, muitas vezes, se a gente tiver um dado de placa do veículo, qual é a precisão do nosso sistema de baixa precisão. A gente consegue saber a variação, a gente consegue saber a variação que nós temos dessas tolerâncias de imprecisão do sistema de pesagem. Então, numa estrutura de pesagem convencional, que não é o HS-WIN, a gente tem um veículo trafegando na via, passa numa balança seletiva, os veículos que estão leves, com certeza leves, eles voltam para a via. Aqueles que têm risco de estar pesado passam para a balança de precisão. Portanto, a balança seletiva, para nós, é o nosso principal ponto de informação, porque a gente quer conhecer a distribuição como um todo, porque do ponto de vista da operação da via, os veículos leves estão trafegando e a gente precisa conhecer eles. Quando a gente pegar, então, todo esse grande conjunto de informações, a gente precisa fazer uma série de questões. A gente precisa trabalhar com muitas diferentes ferramentas para organizar os dados, fazer uma tabulação, gerar gráficos, utilizar sistemas que permitam a gente fazer referências cruzadas entre eles, executar justamente, né, os comandos que a gente deseja de cálculos, muitas vezes fazendo filtros para a gente permitir justamente aquelas análises e aí sim chegar em sistemas que a gente fala de aprendizado de máquina que permitam nós termos informações que a gente não consegue executar com facilidade ou que a gente não conseguia fazer no passado porque nós não tínhamos um grande volume de informações a ponto de permitir a gente utilizar a ciência de dados para enxergar coisas que a gente antes não enxergava. Então, quando a gente faz isso, a gente pega agora e enxerga justamente cenários com diferentes balanças, por exemplo, com diferentes distribuições de carga. Para aquilo que a gente está querendo enxergar aqui, se a gente olhar, por exemplo, essas linhas laranjas, quando a gente vê um aqui, isso aqui é a carga do veículo dividido pela carga máxima legal. Então, todos os veículos que estão para a esquerda da linha laranja são veículos que são compliantes com a legislação, né? Ou seja, eles não estão sobrecarregados. Observem vocês que, se a gente olhar quanto mais para a esquerda tiver, né, se eu pego, por exemplo, o Magé, que é um dos pontos que nós vamos discutir no Rio de Janeiro, a gente observa um grande volume de veículos aqui com um topo até 60% da carga máxima legal, caindo justamente na direção da carga máxima legal, mas a gente ainda tem veículos lá, com essas caudas aqui, que vão até 20% de cargas. A gente não enxerga em frotas, de forma geral, veículos com eixo simples de roda simples indo a mais do que 40% de carga. Certo? Seriam valores muito grandes, talvez até um limite estrutural, um limite que a gente sabe que os veículos não aguentam, enfim, ou outras questões. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Capão Seco, no Rio Grande do Sul, a gente observa um pico específico do simples de roda simples entre a carga máxima legal e aquele valor que eu dei para vocês, superando inclusive o 20% e indo até valores um pouco além, né? Desculpa, indo um pouco além do valor que a gente tinha aqui de 12,5%, e chegando justamente aí talvez até os 20%. Se a gente pega um eixo tandem duplo, a gente com mais frequência enxerga o que a gente chama desses dois picos, que não acontece no eixo tandem triplo. Olhem que interessante. Por que a gente imagina que isso aconteça? Porque no tandem duplo, você tem veículos carregados e descarregados. Então, se eu tenho um tandem triplo descarregado, provavelmente ele tem aquele eixo suspenso. Então, o eixo tandem triplo do veículo que estava sobrecarregado, se ele suspendeu um eixo, ele virou um tandem duplo. Ou se ele suspendeu 2 eixos, ele virou um eixo simples de roda simples. Mas a gente não enxerga esses dois limites, normalmente esses dois picos no tandem triplo, como a gente enxerga
com mais frequência tudo em duplo, porque nem todos os veículos andando em duplo têm um eixo suspensível, né? Então, ou seja, ele consegue necessariamente suspender. Então, a gente enxerga com mais frequência esses dois pontos. Então, a gente começa a enxergar agora padrões de assinatura, né, nisso aqui, que podem, inclusive, nos ajudar a interpretar não apenas a carga, a frota, mas como elas também ocorrem. Outra curiosidade que a gente começou a analisar, por exemplo, foi a presença de agentes de fiscalização em relação à eficiência de carga nas balanças. Aqui eu tenho, por exemplo, 4 diferentes pontos, né, 4 diferentes PPVs, onde a gente verifica que os laranjas são quando não há agentes em dias do ano, certo? E a gente percebe aqui que os horários das 6 horas e das 18 horas, que na maior parte das vezes as trocas de turno, é quando a gente tem a menor presença de agentes, então a gente não tem fiscalização naqueles momentos. E a gente sabe que muitas vezes é discutido sobre a questão dessas ineficiências nesses momentos. Será que a gente de fato tem sobrecargas em momentos em que a aferição não acontece? Será que a migração na direção de a gente ir para sistemas automáticos de fato vai coibir esse tipo de situação? Então aqui a gente tem 4 diferentes assinaturas, né? A gente tem, por exemplo, um PPV que daqui a pouco a gente tinha uma grande quantidade de não fiscalização e a gente enxerga que a compliância de fiscalização acontece justamente, a presença de fiscalização ela é pequena. Se eu olhar agora isso, né, quando a gente tem todo esse grande massa de dados, a gente consegue traçar esses mapas de calor que permitem a gente enxergar também dentro dos dias da semana em que isso aconteceu. A gente vê, por exemplo, que as maiores volumes de pesagem aconteceram segunda, terça, quarta, quinta, caindo justamente para o sábado e para o domingo nesse ponto. Aqui, por exemplo, a gente já tem uma densidade bem baixa nos sábados e nos domingos. Aqui nós temos um PPV que provavelmente só tem um horário restrito de funcionamento. Então, ele funciona apenas entre 8 horas e 2 horas, de segunda a sexta-feira, e não tem um outro horário de funcionamento. Então, a gente quer se questionar agora para saber, será que a gente consegue enxergar como é que as sobrecargas acontecem nesses diferentes momentos? Será que daqui a pouco faz sentido a gente verificar se até o valor de investimento que a gente tem para enfrentar os danos gerados por essa sobrecarga justifica a gente fazer a instalação desses PPVs? Isso hoje já é possível, né? A gente já consegue enxergar com essas informações. E aqui, por exemplo, a gente mostra um PPV genérico, onde a gente mostra o espectro de carga diurno versus o espectro de carga noturno. Então, a gente enxerga pequenas mudanças, né, também no padrão de carregamento, e observem que o noturno existe um aumento do volume de veículos na direção 1, e a gente percebe um breve aumento aqui justamente na assinatura daquele 1 PPV em relação a isso. A gente vê aqui uma redução, por exemplo, também, né, no noturno do pico descarregado e um aumento do valor de carregado no noturno. Talvez por razões de transporte, talvez por razões legais, né, ou seja, às vezes de evasão, existem várias explicações, mas a gente pode casar hoje os espectros de veículos que aconteceram em horários com fiscalizados versus horários não fiscalizados. Então, tudo isso a gente consegue enxergar no que nós estamos fazendo. Bom, avançando então dentro ainda do como a gente pode usar esses dados, uma técnica, por exemplo, que nós podemos utilizar, e isso nos interessa, e a gente particularmente está interessado em fazer isso também agora, diretamente dentro dos bancos de dados da nossa cooperação com o IPR, é a gente poder fazer a semelhança entre PPVs. Então, fazer a hierarquização pela clusterização de dados, a gente consegue enxergar o quão próximo um PPV tem comportamento do outro. A gente pode separar esses comportamentos. Eu posso ver o comportamento em termos das classes em relação ao comportamento das intensidades de carga, né, dos carregamentos. Se eu consigo fazer isso, eu consigo talvez extrapolar em áreas que faz menos sentido, ou porque a gente também não tem recursos para colocar pesagem em todas as áreas, mas eu consigo agora gerar justamente padrões de cargas e padrões de classes para que a gente possa justamente fazer distribuição em áreas que não estão cobertas por essas pesagens e ter uma informação mais aferida do que a gente tem dentro daqueles pontos. Então, utilizar essa clusterização, a gente fez ela, por exemplo, aqui esse é o trabalho da dissertação do Henrique, que a gente também já publicou, mas a gente enxerga aqui o que a gente fala das distâncias euclidianas. Tem alguns minicursos que a gente fala um pouco melhor como é que a gente faz isso, mas basicamente é uma distância entre o centro da média dos resultados com a média daquele 1 PPV. Então, se eu pegar a média geral versus a média daquele PPV, eu calculo uma distância entre essas médias e começo a enxergar como é que esses pontos acontecem para a gente ver onde é que os centros estão, seja pela carga por tipo de eixo, como eu falei, ou seja por classe.
que a gente percebe? A gente percebe que quanto maior forem as distâncias, significa que mais diferente é o padrão de comportamento daqueles PPVs. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um PPV que é bem longe, que entra bem longe dentro da minha média, é Comendador Gomes. Estou vendo a distância euclidiana para relação às outras médias que eu tenho de Guararema com Resende, ou se eu consigo acoplar depois, retiro Guararema, Resende e Paracambi, que tem distâncias menores. Mas quando eu chego lá, por exemplo, o Comendador Gomes, ele é o último a conseguir entrar dentro desses grupos de forma mais individualizada, com relação à sua distribuição de cargas. Mas, por exemplo, se eu pegar Comendador Gomes, ele tem uma proximidade de classe de veículos com Araxá, porque os dois estão em Minas Gerais. Então eles têm um certo comportamento de tipo de veículo, mas as cargas são muito diferentes. Ele não conversa justamente com Araxá até uma distância muito grande. Então a gente já sabe, aqui, por exemplo, para nós, isso já foi um resultado que a gente já sabia, é que Comendador Gomes, por exemplo, naquele momento que a gente fez a análise daqueles dados, era uma balança que a gente tinha que colocar um asterisco. Aqui existe um risco de daqui a pouco a minha balança, por algum motivo, ter uma imprecisão de medição, ou estar com um carregamento que não está legal, que não está ferido, e a gente enxerga, por exemplo, as distribuições normais, e a gente já vê que daqui a pouco não tem uma assinatura convencional. Então, ela gera um flag. Pelo menos eu preciso ter que... Ela sinaliza, né? Eu posso ter que olhar em mais detalhe o que está acontecendo, mas eu não posso deixar passar aquela informação. A gente também já sabe que em relação à distribuição de cargas, necessariamente, se a gente olhar aqui, Magé também é um dos penúltimos a entrar aqui em relação a isso, né? Ou seja, a gente sabe que tem um fluxo muito diferente do outro, então ele acaba sendo um grupo único que trabalha aqui em relação aos tipos de classe de via, ele também é o último a entrar, então ele formou dentro dessas distribuições propostas aqui um grupo sozinho, um grupo que só tinha uma balança que era ela, porque Magé tem uma característica muito particular, principalmente no que se refere à parte de distribuição de classes, mas também não deixa de ser um pouco diferente com relação à distribuição de cargas. Então, ele é uma região urbana, com veículos essencialmente leves, né, com baixo nível de carregamento. Então, eu já sei que eu não posso usar a média dele, por exemplo, para compor a média de outros elementos. Assim como Queluz, uma região de tráfego interestadual, com 60% da frota composto por caminhões pesados, muito diferente das demais. Então, conhecer essas características e agrupar eles já nos dá a capacidade de enxergar isso. Aqui eu deixo um panorama para a gente enxergar do que a gente chama das classes, de como os percentuais de sobrecarga foram medidos. Está no trabalho do Henrique, para quem tiver curiosidade de olhar. A gente tem fatores veiculares médios, mas eu vou chamar a atenção para vocês do que a gente está fazendo mais em frente, enxergando, e os riscos que a gente tem de estar olhando, por exemplo, os fatores veiculares nessas frotas. Mas nós temos isso agrupado, nós temos isso com diferentes tipos, e a gente consegue, inclusive, enxergar, e eu vou falar isso depois, da diferença de eu utilizar a carga máxima legal, 80-20, 70-30, será que tem diferença? Não tem? Tem, e a gente enxerga e a gente tem uma informação sobre isso que é bem relevante. Se eu olhar agora, nesse cenário aqui, e nós olharmos o número de veículos com excesso, em média, de todas aquelas frotas, a gente começa a ter informações, talvez até óbvias, mas relevantes. A primeira informação relevante, por exemplo, que eu tenho aqui de média, é que eu tenho sempre mais veículos com excesso de eixo do que veículos com excesso de PBT. Sempre. Mas isso também é um pouco óbvio, né? Porque a gente tem que necessariamente ter eixos sobrecarregados para que a gente tenha PBT sobrecarregados. A questão que a gente vai ver agora na sequência é o quão diferente esses eixos sobrecarregados estão do PBT, para a gente ter uma informação sobre o quão longe nós estamos indo com as tolerâncias de eixo. Então, se eu olhar de novo aqui, Araxá e Magé, né, que a gente tinha visto antes que eram dois PPVs bastante diferentes, o Magé é o mais descarregado, a gente vê percentuais menores de valores com excesso de PBT do que se eu olhar, por exemplo, Araxá ou se eu olhar, por exemplo, Queluz. Agora, observem que se a gente olhar, por exemplo, antes nós estávamos falando de veículos com qualquer tipo de excesso com relação a CML. Agora não. Agora nós estamos falando de percentuais de veículos com excessos com relação às tolerâncias. Então, vamos lembrar hoje, né? Hoje, o que vale no Brasil? Veículos de até 50 toneladas, aplica-se o limite de 5% de PBT como tolerância, mas não se avalia o eixo. Acima de 50 toneladas, a gente avalia o PBT com uma tolerância máxima de 5% e os eixos individuais com uma tolerância de 12,5%. Isso é o que vale. Então, se nós olharmos isso, a gente tem uma história importante aqui que a gente enxerga. Se eu pegar, por exemplo, tanto Araxá, olhar Magé, olhar até a média,
a gente percebe que o número de veículos com excesso superior a 12,5 é 19%, pelo menos um dos eixos. E o número de veículos com PBT superior a 5% é 19%. Então, ou seja, o que a gente está enxergando hoje é que nós temos tanta carga já liberada num eixo, que se um eixo está sobrecarregado, ele potencialmente já está carregando PBT. Ou seja, provavelmente os 12,5 a gente já está chegando no limite máximo que nós podemos dar de liberdade no eixo, né? Ou seja, porque se nós fizermos mais do que isso, a gente vai estar sempre aumentando os dois números agora. Se a gente quer conter um número, e a gente tinha essa referência de que o PBT sempre foi limitado a 5, mas o fato de a gente estar deixando um eixo só, talvez, carregar toda essa sobrecarga dos 5% do PBT, talvez em um eixo só, então a gente talvez esteja um eixo com muita carga. Então a gente tem limites aí que já estão contando histórias relevantes para nós, de que esses valores já estão muito próximos e é mais ou menos que nem a pressão, né, arterial alta e baixa, quando uma toca na outra, quando esses números tocam um no outro, aqui é problema para a gente. Finalmente, se a gente for ver, por exemplo, a mudança de lei de 2015 para 2021, a gente percebe que existiu sim uma mudança de infratores na lei quando a gente olha os bancos conforme uma lei ou outra. Então, em 2015, conforme a lei que estava lá, onde a gente considerava os veículos de até 50 toneladas, onde os percentuais de eixo também eram menores, a gente tinha, por exemplo, em média, 7% dos veículos que deveriam ser autuados. Com a lei de 2021, a gente tem uma redução desse número para 4. Então, isso é uma questão de política pública. Nós, inclusive, participamos desse estudo na época junto com o Ministério. A gente fez estudos para mostrar justamente esses valores, sabia-se, conhecia-se justamente que existiam impactos financeiros, mas dentro da política pública você faz opções e sanções. O que eu posso fazer com relação às demandas, às dificuldades, ao transportador, ao carregador, ao que eu tenho justamente de manutenção, o que eu consigo fazer de controles, né? Então, nós técnicos, a gente faz análises e mostra os impactos associados. Mas aqui eu mostro um pouco para vocês do como é que quando a gente enxerga grandes frotas, volumes de várias frotas junto, o que nós temos de volume de resultados integrados. Então, nossa expectativa é que esses números possam, inclusive, agora ser mais populados, como eu disse, com o aumento de dados. Entende? A gente vai poder ter mais métricas, mais informações, mais escrutinização sobre essas informações para que, né, o tomador de decisão possa justamente fazer gestão sobre isso. E a evolução e os novos veículos que a gente tem, né? Ou seja, para que caminho nós estamos indo? Nós temos hoje veículos elétricos comerciais, né, que são os Battery Electric Vehicles, os BEVs comerciais, entrando no mercado. Nós fizemos um trabalho junto com a Sina Trail Punta, especificamente eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, né? E a gente sabe que sim, esses eixos, hoje com mais baterias, eles têm mais cargas. Então, aumenta a carga por eixo? Aumenta. Será que a gente tem um impacto objetivo? Será que a gente tem como mitigar esse impacto? Qual é a estratégia de mitigação que pode ser utilizado? Então, a gente discutiu um pouco nesse projeto sobre isso, a gente aprendeu muito também sobre essas características. Mas existem outros efeitos, né? Os efeitos, por exemplo, dos veículos autônomos. Hoje, o chamado efeito de pelotão ou platooning effect, ele é um efeito que já se estima que vai acontecer e que, de novo, não basta, talvez, não basta simplesmente calcular o número N, eu preciso saber qual é o efeito que eu vou ter, por exemplo, de um veículo passando muito próximo do outro, e eu também vou ter uma diminuição do under, né, que é justamente o caminhamento transversal dele na trilha de roda. As minhas trilhas de rodas vão ser menores, então elas vão ser mais impactadas. Talvez os veículos, a gente tem que ter uma normatização, por exemplo, para dizer o quanto que veículos autônomos têm que necessariamente diferenciar o carregamento do veículo da frente transversalmente. Será que a gente está pensando que daqui a pouco a legislação do país vai ter que impor justamente pequenos offsets transversais para que a gente não tenha sempre a mesma fibra carregada e reduza com isso o impacto? Será que daqui a pouco um pequeno parágrafo na lei pode alterar muito os danos que a gente vai gerar no pavimento no longo prazo, em detrimento disso? E a aproximação mínima entre veículos, a gente tem efeitos daqui a pouco de ultrapassagens, efeitos operacionais. A gente vai ter mais veículos, por exemplo, agora parando para abastecer ou parando para se carregar se for elétrico. Eu nunca tinha parado para pensar, até discutir nesse projeto, que veículos elétricos comerciais são grandes e eles precisam carregar ao longo do seu trecho. Isso eu tinha parado para pensar, mas eu não tinha parado para pensar que são muitos veículos que vão parar para ficar 30 minutos em vez de 5 minutos num posto abastecendo.
Então, isso significa que eu preciso de uma infraestrutura de carregamento maior, com pátios maiores, com áreas maiores de descanso, justamente porque o tempo de descanso passa a ser maior e a área de estocagem passa a ser maior. Então, todos esses efeitos que a gente tem agora, a gente tem efeito no pavimento, mas a gente também tem efeito diretamente operacional na via. Dentro desse projeto que eu comentei para vocês que a gente fez com o pessoal da Sinatran, participou justamente a Volvo, participou o Prometeon, né, que é a Pirelli, para pavimentos, para a fabricação de pneus comerciais, junto com o Improtran, né, saudação aos colegas que aprendemos muito com eles e continuamos a aprender ainda, junto com a UNB também, né, e o nosso laboratório, a gente fez pesquisas focadas justamente na modelagem disso, instalamos inclusive uma célula de carga instrumentada. A gente instrumentou uma célula de carga com mini células de carga, ou micro células de carga, para verificar a distribuição, porque uma estratégia que se tinha aqui de mitigação, por exemplo, é o aumento da largura do pneu. Ou seja, já existe a LAPA, né, que é uma agência latino-americana da parte específica de pneus, que estabelece a máxima carga com relação à largura necessária de pneu. Então, o perfil de pneus mudou. Nós tínhamos, por exemplo, o nosso simulador de tráfego, que é um equipamento importante no LAPAV, nós tínhamos pneus que trabalhavam com 215 milímetros de largura. Nós tivemos que mudar isso, tivemos que mudar todo o sistema do nosso simulador, porque hoje a gente está trabalhando com 275 milímetros de pneus e 295 milímetros de pneus, passando também por pneus com 315 milímetros, indo para os super singles de 385 milímetros. E faz diferença na forma de distribuição de carga que a gente vai ter no pavimento. Então, existe uma vinculação entre largura de pneu, pressão de inflação, né, que a gente tem em relação à distribuição de cargas. Então, aqui, por exemplo, a gente está dizendo que esses veículos simples, se eu olhar só o cavalo do veículo elétrico, ele tinha justamente no veículo teste uma carga no eixo máximo, a carga máxima legal por eixo, que é de 6 toneladas, ele trafegava com até 8,96 toneladas. Então, nós estamos falando de aumento de quase 50% de carga no eixo simples. Quando a gente faz isso, a gente verificou em número, em frequência, como é que esses veículos, numa grande frota, qual era o número que eles poderiam ser utilizados em volume para que houvesse uma mitigação desse efeito. Porque, naturalmente, não é porque eu estou botando um desses veículos na frota que eu vou causar um dano completo, mas sim eu vou ter um aumento de dano, seja ele discreto pelaquela carga pontual, seja ele distribuído por causa que eu tenho agora um volume ao longo do tempo de carregamento a mais no meu pavimento. E a gente precisava conhecer isso e nós fizemos justamente o impacto para verificar justamente se dentro do conceito de política pública faz sentido eu ter um veículo agora que tem menos impacto ambiental, então existem outros aspectos associados a isso, redução talvez do custo de transporte, dependendo justamente se a energia elétrica é mais barata do que eu trabalhar com combustíveis fósseis. Então, tem muitos aspectos associados que precisam ser equacionados. Não é só o dano ao pavimento, é todos os elementos que têm que ser contemplados. Então, se nós olharmos isso e a gente imaginar que nessa composição, nesse veículo chamado de 4x2, ele poderia ter no máximo 6 toneladas no eixo simples e 10 toneladas desculpa, e 10 toneladas no eixo simples de rodas duplas de trás. Então ele pode ter no máximo 16. Se eu pegar a tara do veículo elétrico, ele já arranca com 8,2, esse veículo específico de teste. Então já estava com 38% de sobrecarga no eixo dianteiro. Para que a gente não excedesse justamente, então, essa carga total aqui que a gente tem que é de 16 no limite, quando ele carregado, ele tinha que estar carregando menos carga no simples de rodas duplas. Para ele poder andar 42% carregado na distribuição que ele tinha que estar andando com menos 25% no simples de rodas duplas. Se houvesse uma liberação de até 2 toneladas a mais no eixo, que é talvez um aspecto, pensando, outros países já fazem, né? Você dá uma tolerância a mais para veículos elétricos, já entendendo que existe uma bateria, eu preciso necessariamente agora trabalhar com uma diferente carga. Então, se a gente fizer isso e liberar essas 2 toneladas, então agora eu posso continuar com os 49%, mas eu tenho que continuar reduzindo 10% da carga máxima legal do simples de rodas duplas. Então, se a gente considerar isso, a gente vai ver agora o impacto no fator veicular desses veículos. Mas antes disso, vamos ver, por fim, se eu não liberasse essas 2 toneladas,
se eu continuasse limitando meu veículo a 16 toneladas, mas considerasse os 5% de excesso PBT que ele pode ter. Pode, mas não pode, né? Ou seja, ele não pode usar essa tolerância, ele não pode homologar com essa tolerância, mas ele pode ocorrer na via sem ser multado. Se a gente considerasse esses 18 a título de modelagem, naturalmente, né? Então, a gente poderia ter um veículo com 45% de sobrecarga no eixo simples e ele poderia ficar só com 20%, né? Ou seja, é um pouco menor do que aquele valor que a gente teria que estar carregado lá, que era de 25% descarregado, quando ele estava usando no máximo os 16. E se nós fizermos isso, olha que interessante, para quem usa número N, se eu pegar esse veículo em todas essas diferentes condições, com todas as sobrecargas nos eixos dianteiros, os fatores veiculares são sempre menores do que os fatores veiculares de referência. Certo? Ou seja, em todos estes cenários, se eu empregasse uma metodologia de cálculo convencional por número N, eu estou dizendo que esse aumento de carga gerou uma redução de dano. Porque o fator veicular não alcança justamente o fato de eu ter aumentado o fator de equivalência de carga do eixo, na combinação, o valor é menor. Então, a gente percebe claramente aqui que fatores veiculares não dão a habilidade de a gente enxergar o combinado em relação aos excessos por eixo que a gente tem. Para isso, a gente fez dois tipos de pavimento, a gente testou uma série de pressão de inflações, fizemos diferentes pontos de análise justamente junto aos pneus, com diferentes pneumáticos, né, passando pelo de 275, 295, 315, 385, como eu havia comentado para vocês, e diferentes cargas. E lá, a gente estudou junto com a Prometeon o impacto justamente que a gente tem nessas diferentes cargas na pressão de inflação de pneus. Então, a gente tem o que são chamados de impronta, né, pelo pessoal da Prometeon, ou tire prints, que são as impressões. Aqui, nessas imagens, observem vocês que se a gente olhar, por exemplo, as bordas, que estão com as cores muito mais claras e mais quentes, nós estamos com pressões muito mais elevadas. Observem aqui fora que essas bordas ainda estão escuras, mas elas vão mudar quando eu aumentar a carga agora dentro nesse pneu. Então, toda vez que eu botar mais carga, eu vou ver justamente uma mudança nessas cores. E aqui a gente coloca um círculo que seria a carga média. Então, esse pneu que a gente considera com uma pressão de inflação, que a gente está trabalhando justamente aí com 690 kPa ou 0,7 megapascais, que é o 120 PSI de pressão de inflação que a gente tem nessa carga, então esse seria o diâmetro que a gente teria numa carga equivalente da nossa modelagem, a gente teria uma pressão média de 0,69, ou a gente está falando aqui justamente em 7 kg força por centímetro quadrado. 7 kg por centímetro quadrado é esse roxinho aqui. Agora, observem vocês que a gente vai até 25 em vários pontos aqui, ó. Olha só. Agora, observe o que acontece quando essa carga aqui de 2.500 aumenta para 3.000. A gente coloca o diâmetro associado. Mas observem o quanto essas cores vão mudando e também observem essas cores de fora. Quando eu aumento para 3.250, quando eu aumento para 3.500, quando eu aumento para 4.000, quando eu aumento para 4.250 e quando eu vou a 4.500. Ou seja, quando eu chego a 4.500, olha só como é claro essas bordas aqui, como eu tenho tensões chegando acima dos 20 kg por centímetro quadrado, e eu estaria considerando uma pressão média real aqui. Na modelagem, a gente estaria considerando a mesma, né, os 560 kPa, se a gente estivesse fazendo uma modelagem convencional, mas a gente estaria falando em 8 kg força de tensão média. Só que a gente está chegando em 25 em muitos pontos. Nessa hora, pessoal, o pneu ele está funcionando mais ou menos, o que eu gosto de traduzir ele é como se fosse um cortador de pizza, certo? Em cada uma faquinha justamente passando no pavimento continuamente. Então a gente tem muita pressão, a gente tem muito contato ali justamente em áreas muito pequenas. O que está acontecendo aqui justamente, muito potencialmente, são gerações de trincas de cima para baixo. Não é mais o nosso problema da fadiga que a gente vê só na fibra inferior, né? São outros padrões. Alélio, mas o que a gente pode fazer quanto a isso? O que foi estudado com relação a isso? Então, a estratégia que foi adotada aqui, naturalmente, existe um aumento de impacto que tem que ser considerado com os outros benefícios, mas a gente também tem que considerar agora qual é justamente a estratégia que a gente tem de uso de diferentes pneus. Então, o que a gente percebe aqui com o aumento de 25% na carga de 4 para 5.000, ele aumenta 10% na tensão medida. Só que acontece quando eu aumento o pneumático de 295 para 385, eu tenho uma redução de 6% na tensão. Então, eu posso usar? Posso. É linear? Não é linear.
mas a gente tem os dados justamente para diferentes pneus medidos no nosso simulador de tráfego, onde a gente fez a verificação do que isso pode acontecer. Avançando, então. Como tudo isso conversa com o estado da prática e análise de pavimentos, aqui eu queria chamar a atenção de vocês numa coisa que a gente vem discutindo e a gente acredita que temos espaço ainda para avanço nessas discussões. Aqui nós temos o trabalho do professor Mário Sérgio, que faz um trabalho muito destacado, né, hoje no Brasil, na avaliação junto ao IPR e na evolução do Medina 2.0, recém-lançado, com uma nova curva justamente de ajuste sigmoidal, e eu queria justamente chamar a atenção em relação a isso. Claro que o DENIT hoje já tem um banco de dados, tem pesagens, tem cargas, então, potencialmente, este não é um problema. Fico feliz de ver todo esse avanço que a gente tem, como todos nós, na verdade, da área técnico-acadêmica dessas evoluções. Mas a gente sabe que ainda existe o potencial de alguns desses pontos, algum desses sites, não terem cargas medidas em todos os pontos. Então, potencialmente, alguns desses valores de número N foram estimados, certo? Então, alguns devem ter sido obtidos a partir de frotas reais, de cargas reais, com fatores veiculares, com cargas medidas, cargas pesadas, e talvez um percentual feito justamente com os valores de 80-20, 70-30, ou até mesmo a carga máxima legal. Quanto mais para trás a gente via esses ajustes, isso mais nos assustava, porque significa que a proporção pendia, com certeza, para as estimativas de cargas, sem necessariamente estar olhando os espectros de carga. Bom, olha o que o Green, por exemplo, estudou lá em 2022 e já demonstrou. Se vocês olharem para todos os postos de pesagem que a gente analisou, a gente for ver, caso eu calculasse o número N, certo? Considerando um padrão 20-80, ou seja, 80% carregado, 20% descarregado, que são as barrinhas verticais. As horizontais, um padrão 70-30, que é 70% carregado, então um pouco menor. Então, naturalmente, eu reduzo o número N toda vez que eu faço por um fator 70-30, porque eu estou aumentando o percentual de veículos descarregados. Com relação às cargas propostas, que é justamente a proposição que ele fez na dissertação dele para equacionar, a gente tem um artigo na Transportes que tem exatamente isso já. E em relação à carga real, caso a gente contemplasse eixo a eixo e nós calculássemos para cada um veículo, nós calculássemos o seu fator veicular e integrássemos isso ao longo de todos os veículos. Então, a carga real, pessoal, é muito menor ou significativamente menor do que os N's estimados 70, 30, 80, 20. Nós nem colocamos aqui se a gente colocasse 100% da carga máxima legal, porque seria naturalmente muito maior. Então, se nós estamos fazendo uma estimativa de carga, considerando carga máxima legal, a gente está dormindo descansado, que é eu estou a favor da segurança. E é esse ponto que eu quero chamar a atenção. Sim, estamos a favor da segurança. Até o momento em que não estivermos. Por quê? Por quê? Já chegarei lá. Isso é bom quando a gente pensa em número N, quando a gente pensa em aplicação de métodos já existentes. Mas isso é um perigo quando a gente pensa em novos métodos. Por quê? Novos métodos calibrados para um N maior do que o N real, quando nós soubermos o N real, significa que nós vamos subestimar os danos. E aí nós vamos diminuir espessuras. Então, observem o que eu vou dizer para vocês. Então, a exceção desse único ponto aqui, ó, que foi a maior do que os outros, os demais todos foram menores. E, claro, o Henrique mostra aqui no trabalho dele que ele conseguiu fazer um excelente acoplamento entre esse verde da carga real com as cargas propostas. A gente já tem distribuições que não são 80-20, não são 70-30. São distribuições para diferentes vocações de vias, com diferentes padrões de carregamento, com diferentes percentuais. Então, se eu pegar agora aquele modelo que a gente fala de dano, que é o caminho que nós estamos seguindo hoje, que é o caminho correto, e a gente tiver algum N estimado em relação ao dano observado e jogar isso dentro de uma curva sigmoidal, claro que aqui nós temos uma distribuição, né? Ô, Lélio, mas pensa bem, eu tenho vários que são de carga real, vários que talvez sejam de carga estimada, então as coisas estão mais ou menos compensando. Talvez, não sei, acho que sim, mas algumas pequenas distorções existem. O que vai acontecer com locais que não tinham a carga medida e o N era estimado? E se observarmos agora que a carga real for menor do que a carga estimada, quando eu souber agora essa informação precisa, porque a gente vai ter cada vez mais N's reais, o que vai acontecer? Eu vou pegar agora, para aquele mesmo dano, eu tinha o dado que a minha área trincada era maior. Na verdade, isso já é dado pregresso, gerado. Mas não foi isso que aconteceu. A carga, na verdade, era menor. Eu deveria ter utilizado para um N menor aquele ponto vermelho lá de cima. Então, eu deveria estar trazendo a minha sigmoidal mais para a esquerda.
Só que se eu agora tenho uma sigmoidal ajustada e eu uso um N menor, então eu subestimo o valor da minha área trincada. Então, eu vou diminuir a espessura de camada. Então, posso levar uma redução de camada equivocada se eu utilizar agora N's menores, porque agora eu tenho a informação. Então, o que eu quero dizer é, então a solução é eu continuar estimando N. Sim, mas ela não é uma solução sustentável, porque eu não consigo sempre estimar N corretamente. Eu preciso, na verdade, trazer esses valores para os N's reais para que eu consiga estimar as frotas e colocar esses elementos novos. Estou quase chegando no final da minha hora e estou atento aí justamente para a gente não estourar muito. Então, o que eu quero dizer justamente a gente está enxergando que o que nós deveríamos estar fazendo era levar nossa curva para a esquerda para conseguir trazer para uma carga real, se a carga real for a menor. Porque talvez essa falsa impressão de que a gente tenha de que nós estamos superestimando o N possa nos gerar uma cama de gato e cair para trás se a gente fizer os ajustes com essas cargas máximas e depois a gente descobrir que os N's eram menores, como a gente tem observado. Então aqui cabe um grande alerta. Bom, e o que mais pode ser usado? Os dados, né? Ou seja, gêmeos digitais são necessários, nós temos falado, nós temos sido vocais no nosso projeto também em relação a gêmeos digitais, e eu queria dizer para vocês que é justamente isso que a gente acredita que nós estamos indo. Então, aqui a gente, por exemplo, fez uma discussão interna aqui, ficamos pensando onde que nós podemos e onde que essas tecnologias efetivamente podem ser implementadas. Eu tenho uma visão de muito tempo que a monetização do dado ela é cada vez maior por todo mundo e por todos os lugares, e as empresas estão pesquisando ativamente como fazer isso. Eu penso que daqui a pouco criar corredores de cargas seguras faz diferença para o teu embarcador. O cara que, por exemplo, transportou uma carga que ele não foi pago, ou seja, é de uma transportadora, mas ele coletou uma carga no meio da sua viagem, largou ela, ganhou o frete para ele e continuou a viagem. Ou ele largou uma carga, que era justamente uma granel, vendeu por um período e seguiu a viagem. Conhecer as informações das cargas ao longo do país permite justamente a gente fazer um monitoramento da nossa frota de veículos. Então, criar corredores seguros de carregamento talvez sejam dados que possam ser de interesse dos usuários. Trabalhar justamente com pedágios dinâmicos baseado em consumo estrutural é o futuro. A gente já tem algumas experiências de pedagiamento, não apenas pela contagem de eixos, mas pelas cargas reais e efetivas aplicadas. Será que a gente tem a tendência a fazer isso, principalmente em sistemas onde os custos sejam muito altos daquela estrutura? O dimensionamento assimétrico via balanceamento direcional de cargas, como a gente chama, diferentes vias têm diferentes vocações. Portos, por exemplo, com mais exportação do que importação, ou diferentes tipos de cargas associadas. Então, será que a gente hoje considera que os dois lados de uma via têm que ser dimensionados igual, mas será que as cargas são iguais? A gente sabe calcular pendularidade de volumes, mas a gente ainda não enxerga pendularidade de cargas. Então, enxergar o passivo de manutenção em tempo real, tomador de decisão, o agente fiscalizador, conhecer essas informações. Então, o que a gente entende é que, indo na direção de gêmeos digitais, a gente vai ter sistemas que são preditivos. Hoje, o que nós estamos trabalhando é saindo de modelos digitais, certo? Que são dados estatísticos, modelos a partir de dados coletados, indo na direção do que a gente chama do primeiro estágio, que são os gêmeos digitais descritivos, que é a capacidade de a gente conseguir simplesmente replicar a informação. Lá aconteceu isso, agora eu uso um modelo preditivo para, com base em outras variáveis, eu consigo fazer justamente a descrição do que aconteceu. Para que no próximo passo a gente consiga fazer previsão. Opa, agora eu quero saber o quanto é que isso vai impactar no dano, quanto é que ele vai impactar naquela operação. Aí é um outro elemento que a gente também tem que gerar conhecimento, que é o caminho que a gente está seguindo. E, finalmente, hoje, talvez o mais alto nível seriam gêmeos cognitivos, que são capazes de se autoaprender, entender elementos, acrescentar informações justamente de forma nativa e ele conseguir ter um autoaprendizado do que está acontecendo. Então, nós ainda estamos saindo, talvez, dos modelos digitais. Só que, para isso, é muito importante que a gente tenha bancos de dados sólidos. Por fim, onde a gente quer chegar, né? Então, quando a gente imagina, por exemplo, hoje, dashboards são as informações prioritárias para o agente tomador de decisão conseguir enxergar, para os níveis gerenciais que estão enxergando isso conseguir visualizar essas informações. Então,
A gente imagina que painéis de pesagem, como eu falei para vocês, a gente tem formas diferentes de a gente conseguir enxergar, mas a gente precisa enxergar agora não aquele monte de curvas, aquele monte de heatmaps, aquele monte justamente de normais ou de fatores veiculares ou dendogramas. A gente precisa que tudo isso seja combinado em parâmetros que nos dê informação. Opa, este PPV aqui está com uma dada estabilidade, está com uma dada funcionamento, eu tenho um potencial de fadiga estrutural por causa do tipo de pressão de contato que eu estou naquele trecho, ou eu vou querer fazer um indicador estrutural agora que eu utilizo os parâmetros de funcionamento, ou eu verifico se o meu PPV está funcionando, se ele não está funcionando bem, porque ele começou, eu tenho flags e parâmetros gerados, que eu já sei que parâmetros que eu desejo para fazer isso, para que a gente consiga, então, a partir disso, olhando os pontos que a gente tem, tomar a decisão de onde nós queremos colocar os PVs, o que a gente quer fazer de estratégia, se aquele pavimento a gente tem que fazer uma antecipação ou não. Então, ou seja, essas informações todas de carregamento é que a gente acredita que vão ser a diferença do tomador de decisão. Eu não fiz conclusões pormenorizadas, porque eu queria justamente trazer uma série de informações gerais para vocês. Estourei um pouquinho meu tempo, Amaro, mas tentei justamente aí ficar o dentro do possível e trazer um pouco mais de informações que a gente conseguiu. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Belíssima apresentação, com clareza e controle total do tempo, né, que tínhamos programado.